Olá, eu sou a Helenise, coordenadora de investimentos da Quanta Previdência e você está no Papo com o Gestor. Estamos iniciando o primeiro episódio da série Papo com o Gestor. O objetivo dessa conversa é trazer educação financeira, informação e transparência para você, participante. O super convidado de hoje é o Alexandre Rezende, sócio fundador da Oceana Investimentos, gestora de renda variável de um dos fundos exclusivos da Quanta. Alexandre, estamos vivendo um momento de grande instabilidade econômica em função da pandemia decorrente do Covid-19 e, principalmente, uma grande volatilidade nos investimentos, causando uma forte queda no Ibovespa. Na tua visão, por que as ações desvalorizaram tanto? Bom, o que a gente está vendo agora é um ambiente típico de crise. Cada crise vai ter uma causa diferente, mas assim, o que é comum a todas as crises é uma carga emocional muito forte no processo decisório. Assim. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o que elas já perderam potencialmente de dinheiro, o que elas podem perder para frente. E aí a gente vê uma queda generalizada de preços que não discrimina adequadamente qualidade de ativos, situação de caixa ou alavancagem das empresas. Tem empresas que têm uma situação de caixa, uma alavancagem muito preocupante, que podem passar por dificuldades nos próximos meses. Tem empresas que são caixa líquido, que têm linhas de crédito disponíveis. Então o que a gente viu foi preços caindo 40%, 50% de maneira indiscriminada e principalmente uma carga emocional muito forte, assim, decisões muito movidas por emoção com pouca racionalidade no processo. Assim. Então é um processo típico de crise. A gente viu isso no passado. Toda vez que a gente tem uma crise, o que a gente escuta as pessoas falando ou com medo é que essa crise vai ser diferente, essa crise vai ser muito pior que todas as outras e tudo. Potencialmente pode ser, mas do outro lado também gera-se oportunidades que são oportunidades que podem ser aproveitadas pelo investidor que consegue ter um pouco mais de racionalidade e entender o que é valor estratégico dos ativos que ele está olhando. Então eu diria que a queda se justifica. A nossa carta de gestão que a gente publicou no nosso site na virada do ano foi uma carta que acabou sendo razoavelmente profética. A gente não tinha a menor ideia, obviamente, que acontecesse essa tragédia toda do coronavírus, mas era uma carta que falava fundamentalmente sobre riscos. Eu recomendo dar uma olhada no nosso site, oceanainvestimentos.com.br. A gente falava ali sobre ativos que a gente considerava que eram caríssimos, assim. Então, por exemplo, e-commerce aqui no Brasil, a gente achava que o nível de preço dos ativos não oferecia margem de segurança suficiente para o investimento, para um investidor prudente. Esses ativos eram caríssimos, eles caíram de preço, mas outros ativos que não eram caros, que tinham margem de segurança boa, que tinham um potencial retorno bom, caíram quase que a mesma magnitude. Assim. Então, essa característica de uma queda indiscriminada de preços, quase que independente de qualidade de ativo, independente de perspectivas de melhores ou piores de como atravessar essa crise, ela é muito marcante nesses primeiros dias de queda de mercado e ela oferece oportunidades de troca de posições ou de migração uma movimentação maior de portfólio para que essas oportunidades possam ser aproveitadas pelo investidor que está olhando um horizonte de investimento um pouco mais longo, de pelo menos 3 anos. Então a gente vê um ambiente típico de crise que oferece oportunidades por conta de um processo muito irracional de tomada de decisão de investidores. Recebemos alguns questionamentos sobre a estratégia que está sendo adotada nesse momento de forte queda do Ibovespa. Você pode compartilhar com os nossos participantes quais movimentos estão sendo realizados? Bom, eu acho importante sempre reforçar o que a gente se propõe a fazer na Oceana e como a gente aborda investimento em ações. Então, fundamentalmente o que a gente faz é investimento em ações buscando margem de segurança nos ativos. Significa que para a gente é muito mais importante não perder dinheiro do que capturar os grandes tendências ou os ativos que estão na moda. Então, nosso processo é sempre focado em tentar minimizar perdas, minimizar quedas de performance. Por que isso? Para o investidor de longo prazo, quando você pensa na composição de um patrimônio durante um horizonte mais longo, 10, 15 anos, não ter perdas ao longo do processo ou minimizar as perdas e conseguir compor o capital uma taxa de retorno razoável, você vai bater num ponto de retorno muito melhor, muito superior por hipótese, um fundo que sobe e desce junto com o mercado. Então, a gente tem uma abordagem muito defensiva para o investimento em ações. É sempre bom lembrar isso. A gente chama isso de margem de segurança, né? Assim,
tentando trazer aqui uma analogia muito simplista, mas assim, a gente está tentando comprar o apartamento de R$ 1 milhão por R$ 400 mil. Se eu compro um apartamento que eu acho que vale R$ 1 milhão por R$ 400 mil, a conta que eu faço nessa hora é, olha, eu posso até estar errado na minha avaliação, de repente não vale R$ 1 milhão, vale 900, 800. Pagar 400 mil numa coisa que eu acho que vale R$ 1 milhão é muito difícil perder dinheiro nesse tipo de investimento. Então a gente usa essa mesma abordagem no mercado de ações. A movimentação que a gente viu no portfólio recentemente, claro que tinha esse pilar como base. A gente teve uma rotação de posições bastante significativa dentro do portfólio nas últimas 2 semanas. Foram 2 semanas de muito trabalho do time, assim. Uma boa parte do time remoto, a gente está com 75% da empresa remoto, 25% das pessoas a gente conseguiu espalhá-las bem no escritório, então elas ainda estão indo ao escritório de funções que a gente, por qualquer motivo que seja, não achava que fazia sentido botar remoto. Mas assim, muito trabalho nessas últimas semanas de movimentação de portfólio. Assim, fundamentalmente, uma movimentação na direção de, número 1, empresas com uma situação de alavancagem e caixa muito confortável, de forma que a gente tem uma segurança grande que essas empresas conseguem atravessar o período de crise, por mais que seja um período longo, né? Número 2, empresas que a gente vê uma boa assimetria positiva, quer dizer, empresas que a gente considera que são muito baratas, é o tal apartamento de R$ 1 milhão que a gente acha que hoje está valendo 400 mil e que tem um potencial retorno muito bom. Então, essa é a combinação que a gente está buscando hoje. Número 1, empresas que a gente tem muita segurança que não quebram, mesmo numa travessia muito difícil. E número 2, empresas com bom retorno. Assim. E a gente tem conseguido achar muitas empresas com essa combinação. Assim. Tem vários setores, eu vou falar depois um pouco sobre os principais setores que a gente está vendo, mas está sendo um ambiente de oportunidades interessante. Assim. Apesar da crise, né? De novo, não é uma tragédia essa crise, mas faz muito tempo aqui no Brasil que a gente não vê o ambiente de oportunidade para o investidor que está olhando no horizonte mais longo tão bom quanto o que a gente está vendo agora. Independentemente da crise, as ações que compõem o fundo exclusivo da Quanta sempre foram escolhidas zelando a segurança e o resultado de longo prazo. O que você pode nos falar sobre como estas empresas transitarão por esse momento de crise? Bom, como eu mencionei antes, nosso processo de investimento leva muito em conta a margem de segurança. Nesse momento, a gente está olhando muito a capacidade das companhias de atravessar um período longo de crise. Vamos pegar, por exemplo, um setor que está ali na linha de frente da crise, setor de shopping malls. Obviamente, as pessoas em lockdown não podem ir a shopping malls. Então, uma preocupação muito grande, naturalmente, de investidores desse setor, o que vai acontecer com esses malls. Só para passar uma ideia de como é que esses malls atravessam a crise, na média, as empresas que operam shopping malls no Brasil listadas tem ali entre 800 milhões e 1,2 bi de caixa líquido dentro dessas companhias, ou seja, dinheiro de cada uma. É dinheiro que elas têm caixa hoje que elas podem usar. Vamos botar aí na média, essas empresas têm 1 bi de caixa. A que tem a maior despesa fixa dentro dessas empresas de shopping malls é uma despesa que roda abaixo de 300 milhões. Só para dar uma ideia. Assim. Ou seja, a gente está olhando para esses operadores de shopping malls, eles podem ficar sem receita nenhuma durante 3 anos e ainda assim eles têm caixa para arcar com isso. Então, assim, são ativos e do outro lado, o que você vê de valor estratégico desses shopping malls? Né? Assim, o setor de shopping malls no Brasil é um setor que foi construído com o conceito de destination malls, né? Diferente de malls em outros países em que as pessoas vão simplesmente para comprar artigos, roupas, etc. Aqui no Brasil, por conta de clima e por conta de segurança, as pessoas vão ao mall para ir ao cinema, teatro, salão de beleza, restaurantes de boa qualidade. Então, assim, são ativos com muito valor estratégico. O custo para construir um mall, sem considerar o terreno, só o custo do tijolo para fazer subir o mall, a gente vê ali alguma coisa na ordem de R$8 mil de custo para subir o mall, ignorando o terreno. E a gente está vendo, assim, a gente viu a chance e aproveitamos essa chance de comprar uma série desses operadores de mall pagando entre 8 e 10 mil reais o metro quadrado já construído, instalado, mais o terreno, mais as lojas todas locadas. Quer dizer, são ativos com valor estratégico tremendo que a gente conseguiu, por conta da oportunidade que foi gerada, aumentar a exposição nesse setor, que é um setor que
que atravessa bem a crise, apesar de estar na linha de frente da crise, atravessa muito bem para uma posição de caixa muito confortável e ativos com muito valor estratégico. Então esse é um exemplo de coisa que a gente está vendo, de oportunidade de investimento que a gente está vendo, que alinha bem segurança e capacidade de atravessar a crise com um valor estratégico tremendo, preços muito descontados e potencialmente retornos muito bons para o investimento que está sendo feito agora. Assim como a previdência privada, os investimentos em renda variável devem ser de longo prazo, certo, Alexandre? Explica pra gente por que esse fator é determinante, principalmente em momentos de crise como a gente está vivendo agora. Bom, quando a gente fala de investimento em renda variável, a gente fala de longo prazo, né, sempre. Por que longo prazo? Assim? Sendo extremamente honesto, eu não tenho a menor ideia de onde vão estar os preços de mercado daqui a 3 semanas ou daqui a 3 meses. Assim. Pode ser que daqui a 3 semanas a gente olhe para trás e fale não valeu a pena comprar naquele momento, ali, 3 semanas atrás, porque os preços se deterioraram mais, teria sido melhor esperar. O ponto é o seguinte, é muito difícil, eu diria impossível, né, é um fator de sorte puro, o investidor conseguir pegar o ponto de inflexão do mercado, ali, o ponto mais baixo de preços antes dos preços se apreciarem de novo. O que a gente sempre fez, e o que a gente acredita que é a forma correta de olhar para como se alocar capital, número 1, partir da premissa que ninguém tem bola de cristal, independente da inteligência da pessoa ou a inteligência daquele grupo de pessoas, nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas tem bola de cristal, ninguém sabe prever o futuro. O que a gente sabe fazer é conta sobre empresas, valor estratégico, capacidade de atravessar a crise, etc. Então, o que a gente está fazendo agora é investimentos que a gente acredita que no horizonte de 3 anos vão ser muito bons. Será que agora é o melhor momento para comprar, ou daqui a 3 semanas, ou daqui a 3 meses? Não sei. O que vai acontecer em 3 semanas eu não tenho a menor ideia, o que vai acontecer em 3 meses eu não tenho a menor ideia. Agora, para 3 anos, quando a gente olha a qualidade dos ativos que a gente está comprando e as perspectivas que a gente tem de assimetria positiva para retornos nesses ativos, é muito bom. Então assim, a resposta objetiva para essa pergunta é: ninguém sabe prever o curto prazo, mas quando você está olhando no horizonte mais longo de tempo, você consegue ter uma visão um pouco mais clara, menos turva sobre as assimetrias. E são essas assimetrias que geram bons retornos para os investidores. E por fim, em tempos de crise também há oportunidades. O que vocês estão vendo para médio e longo prazo? Bom, na virada do ano, o nível de retorno dos ativos aqui no Brasil, não de todos os ativos, mas de alguns ativos, era adequado, mas a gente não via mais ativos com retornos fantásticos. E do outro lado a gente via ativos caríssimos. Só para dar uma ideia, a Oceana só investe quando a gente vê uma TIR no nosso investimento, ou seja, uma taxa interna de retorno de inflação mais 7 a 8. Isso é o mínimo que a gente quer para alocar dinheiro para renda variável, dado obviamente os riscos de renda variável. Então, como a gente tem essa abordagem muito conservadora de alocação de capital, a gente quer pelo menos 7 a 8% de retorno. Na virada do ano, até ali antes do carnaval, a gente estava vendo ali uma série de ativos que estavam negociando com 8, 9, às vezes 10 de retorno real anual potencial, em cenários bem conservadores. Quando a gente desenhava os cenários para esses ativos, fazendo análise de sensibilidade, a gente via difícil os retornos serem muito abaixo disso que a gente estava projetando. Com a queda dos preços, a gente está olhando para retornos hoje em negócios fantásticos. A gente está olhando para retornos de 12, 14, 15 em alguns casos. Isso em empresas seguras, com valor estratégico, com excelentes perspectivas de geração de retorno para os investidores. Vamos lembrar, uma coisa que eu acho muito importante ter em mente, é que um ano na vida de uma empresa, em termos de lucro, não muda radicalmente o valor daquele negócio. Assim, você é dono de uma empresa, essa empresa vai gerar lucro durante os próximos 20 anos. Se você ficar um ano sem gerar lucro, isso não vai fazer com que a empresa valha metade do que ela deveria valer. Isso é uma coisa importante. Assim. Então, mesmo que algumas dessas empresas tenham um ano muito difícil, ou 2 anos muito difíceis, ou potencialmente 3 anos muito difíceis que sejam, essas empresas vão continuar com o seu potencial de gerar lucro, uma vez que a crise se atenue. Então, assim, a perspectiva de longo prazo, a gente está muito mais animado agora do que a gente estava na virada do ano. Assim, virada do ano, bons investimentos, taxas de retorno adequadas, quer dizer, ao invés de deixar o dinheiro em caixa, né, o CDI ia render muito menos do que o que a gente estava olhando ali de 8, 9 de retorno em alguns ativos, mas agora a gente está olhando para retornos de 14 ao ano, 15 ao ano. Esses são aqueles ativos que, num processo de normalização, podem potencialmente dobrar de preço as ações. Então,
na virada do ano a gente via pouquíssimos ativos que podiam dobrar de preço as ações sem ser um overshooting do mercado. Agora a gente vê uma quantidade razoável de ativos. Assim. Então, para um investidor, o ambiente agora é um ambiente que traz muito mais entusiasmo com perspectiva de retorno dos investimentos que estão sendo feitos agora do que o que a gente tinha na virada do ano. Nossa carteira já estava muito defensiva, então, assim, seguindo o nosso processo de investimentos, a gente já vinha carregando uma carteira muito defensiva, porque os retornos a gente achava que estavam muito achatados aqui no Brasil, muitos ativos sem margem de segurança suficiente para o investimento, e agora a gente está expandindo a exposição da carteira na direção de ativos que a gente acha que tem retorno potencial fantástico. Assim. Então, a gente está mais animado com o retorno da carteira, mas, de novo, sempre reforçando o horizonte de investimento. Em 3 semanas eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer, em 3 meses eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Os investimentos que a gente está fazendo agora, por um prazo de 3 anos, a gente acha que são investimentos que, com uma alta probabilidade, vão se provar investimentos muito bem sucedidos. Não tem garantia nenhuma disso, mas para a gente, a nossa visão de como se deve alocar capital, esse é o momento que o investidor deveria estar acho que olhando de uma forma bem racional e buscando aquelas oportunidades com grande assimetria positiva. De novo, né, empresas que não quebram, mas com boa perspectiva de retorno. É isso que a gente está fazendo dentro dos fundos. Esse foi o Alexandre Rezende, sócio fundador da Oceana Investimentos, esclarecendo as suas dúvidas. Em breve temos mais Papo com Gestor aqui no canal da Quanta Previdência. Até a próxima!